Pessoal, tô começando a gravar a aula, tá? Hoje nós vamos começar a unidade 1 do livro 2. Nós vamos falar sobre números racionais. Então, o tema da aula de hoje é números racionais. Os números racionais, ele é representado pela letra Q. Só que não é um Q qualquer, não. É um Q com... Não deu. Vamos tentar... Vou tentar aqui fazer com esse Q aqui, mas vamos ver se ele vai... Isso. É esse Q aqui, tá bom? Só que você não precisa fazer esse Q igual eu fiz aqui, não. Você pode fazer daquela forma que eu tinha feito, ó. Vou fazer aqui de novo. Que esse Q aqui é mais difícil, é o Q do computador. O Q do papel a gente faz assim, ó. Com um risquinho no meio. Faz um Q maiúsculo e faz um risquinho no meio, tá? Então é assim que a gente representa os números racionais, desculpa. O que é um número racional, né? O racional ele vem aí de uma divisão, por exemplo, que não tem resultado. Né? Então, por exemplo, se eu dividisse lá 2 dividido por 10, vocês falariam para mim que não teria resultado, mas na verdade tem. Essa conta é 0,2. Ou ainda 2 décimos, né? Que você pode representar por fração 2 décimos. Poderia ser uma fração aqui, né? 2 décimos. Deixa eu ver. 2 décimos, né? Que ao simplificar, né? Todo mundo lembra que simplificação de fração é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Então, vou dividir em cima e embaixo aqui por 2. Então, 2 por 2 dá 1 e 10 por 2 dá 5. Então, 1/5 é o resultado dessa divisão, tá? Então, os números racionais são resultados de divisões que não eram possíveis em N e nem em Z. Aí, então, exemplo. Depois eu vou mandar para vocês o arquivo. Lembrando que esse N aqui, ó, é aquele N lá. Vou até fazer ele bonitinho aqui. Eita, era para desenhar uma equação, não era para fazer isso. Então, tem um N aqui, que é o N dos naturais. E o Z dos inteiros, vocês sabem, né, gente? Mas eu vou fazer ele aqui também para o meu texto ficar bonitinho. Igual da forma que eu quero que fique no caderno de vocês. Pronto. Então, né, os números racionais vêm desses produtos aí. Da definição. A definição de número racional é o seguinte, ó. Meio chatinho aqui essa questão de ficar inserindo a equação toda hora, mas é o jeito. Então, um número racional, ele é igual a uma fração A sobre B, né? Tal que, aí, essa barrinha aqui virada para cima, a gente fala que é o tal que o A seja um número pertencente equação ativa. Vou fazer o pertence aqui.
pertencente ao Z. Eita, isso, pertencente a Z. Só que aqui saiu no lugar errado. E B também pertence ao Z. Só que o B, ele vai pertencer a outro Z, que é o Z asterisco. Alguém lembra o que é o Z asterisco, gente? Não. É o B, é o Z sem o zero, né? Então, é o conjunto Z sem o zero. Aqui, ó, Z asterisco vai ser igual, ó, a vários números, pontinho, 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 menos 3, menos 2, menos 1. Aí agora o próximo seria zero, não é? Só que você pula o zero. 1, 2, 3, 4, e ponto, ponto, ponto. Beleza? Então, Z asterisco é o conjunto dos números inteiros. Vamos ver se ele entende aqui. Daí ele não quer entender o asterisco aqui como... Deixa eu fazer diferente. Vai dar certo. Pronto. Então, o Z asterisco é o conjunto dos números inteiros não nulos. Por quê? Porque não existe divisão por zero e toda fração é uma divisão. Então, os números inteiros são os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Então, a grosso modo, os números racionais são todos os números que podem ser escritos como fração. Então, pronto. Os números inteiros são os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, não precisa nem falar, né, gente? Tem vários números aí que a gente conhece que pode ser escrito como fração e vai ser dado como número inteiro. Um outro tópico importante aqui é os subconjuntos dos números racionais. Quem são os subconjuntos? Ou seja, quem tem elementos do conjunto dos números racionais? Vocês já conhecem dois conjuntos. Quais são? Eu falei eles aqui, ó. Números racionais? Conjunto Z e conjunto N. Isso, o conjunto Z e o conjunto N. O conjunto N é o 0, 1, 2, 3, 4, sei lá, pontinho, 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 é infinito. O conjunto Z, então usar esse aqui, ó. Só que eu vou acrescentar o zero aqui agora. Eu tirei tanto que eu tirei o asterisco lá para poder acrescentar o zero. Então, são dois subconjuntos, tá? Do conjunto dos números racionais. E ainda nós vamos ter lá outros subconjuntos também, né? Como o Q asterisco, que é o conjunto dos números racionais sem o zero. O Q menos, que é o conjunto dos números racionais não positivos, né? Então, na verdade, estritamente, né? Enfim, que não sejam os positivos, né? Então, você pode incluir o zero, menos 1, menos 2, menos 3 e outros números também, todas as frações negativas. O que mais, né? Que é o conjunto dos números racionais não positivos, melhor, não negativos, desculpa, que é mais. Não sei se vocês terem noção do que eu estou falando, que eu acho que falar assim não deu muito certo, não. Vocês ficaram meio boiando, hein? Bom, o que mais, por exemplo? Vou pegar o Qzinho aqui, que eu já fiz, não ter que fazer aquele desenho lá de novo. Só colar ele aqui.
Então, o que eu quero falar aí? Então, o que mais, né? O que é esse conjunto aí? O que ele é? O que mais é o conjunto dos números racionais, racionais é do que? Não negativos, ou seja, se é não negativo, tudo que não é negativo vai ser desse conjunto aqui, né? Todo conjunto a gente representa entre chaves. O zero não é nem negativo nem positivo, então ele entra aqui, e os números positivos, né? Aí eu poderia colocar algumas frações aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, esse aqui ele é mais difícil de poder representar, porque tem várias frações que eu poderia usar, ó. 0, 1 meio, 3 quartos, ó, outra fração aqui que dá para usar, ó, 3 quartos, que são frações que são menores que 1, o próprio 1, né? Então, o certo, na verdade, era eu falar que depois do zero aqui, colocava 3 pontinhos, falava do meio, coloca 3 pontinhos, fala do 3 quartos, coloca 3 pontinhos, fala do 1. Depois do 1 aqui, ó, você pode colocar 3 vírgula, né? 3 pontinhos. E, sei lá, falar do 3 meios, por exemplo. Quanto que é 3 meios? 1,5, né? 3, que é 3 dividido por 2, né? R$3 dividido por 2 é R$1,50. E aí eu poderia, sei lá, depois falar do 2. Enfim, né? Um conjunto infinito. E é meio complicado você falar assim, ó, o conjunto é infinito, o conjunto dos racionais é infinito, o conjunto dos inteiros também é infinito. Mas assim, você consegue ver que o dos inteiros só tem números inteiros, né, que não tem vírgula mesmo. Mas o conjunto dos racionais tem todos os inteiros e mais os números que tem vírgula. Então você consegue entender que é um infinito um pouquinho maior, um infinito que tem mais números ainda? Né? Quantos números existe de 0 a 1? De 0 a 1, quantos números existem? Um? Na verdade, nenhum, né? Nenhum? Entre 0 e 1. Entre 0 e 1, só que só que depende. É 0 negativo, é 1 negativo ou é 1 positivo? Entre 0 e 1. Ó, o 0 tá aqui, aí tem um espaço e o número 1. E aí? Você vai... Quanto custa uma bala? Uma bala geralmente R$1. R$1 uma bala? Não, bala cara. 50 centavos? Uma bala, beleza, 50 centavos. Você chupou um pouco a bala. Tem bala de 5 centavos. Olha ele aqui, ó. Bala de 5 centavos. Eu vejo até mas tipo, quando eu vou comprar uma bala, o total sempre dá R$1. Porque você arredonda a conta. Tem bala de 25 centavos, tem moedinha de 25 centavos, não tem? Qual outra moeda que tem também aqui? Que a gente não falou? 10 centavos, né? Tem de 1 centavo, que a gente quase não vê mais. Eu acho que o centavo é muito raro você ver alguém com. Eu tenho umas na minha casa. Mas sabe que se eu tiver 2 moedas de 1 centavo, eu tenho quanto? 2 centavos. 2 centavos. Né? Então, olha só para você ver o tanto de número que eu acrescentei aqui entre... Então, gente, quantos números tem entre 0 e 1? Racionais, de preferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 6 foi que eu dei de exemplo. Então, vou te provar que não é 6, ó. 3 moedinhas de 5 centavos dá quanto? Então, 50? Não! É infinito. Entre 2 números existem infinitos números racionais. Calma, professor, não entendi. Entre 2 números
Entre quaisquer dois números, existem infinitos números racionais. Exemplo, entre 1 e 2, aqui eu fiz entre 0 e 1. Entre 1 e 2, eu tenho R$ 1,01, R$ 1,02, R$ 1,03, R$ 1,04, R$ 1,05, R$ 1,06, R$ 1,07, R$ 1,55. Entendeu? Se eu for no posto de gasolina, olha só, o preço do combustível... É geralmente R$ 50. Não, aí é o preço que seu pai coloca, ou sua mãe, não sei. Mas o preço, olha, normalmente ele é assim, R$ 4,15, eles põem mais um dígito aqui, ó. Esse dígito aqui, esse 6 aqui, é mais um dígito que você poderia escrever. Mais um dígito que você poderia... Existe 156 centavos? Então, não tem como, porque a gente não tem a moeda de 1 milésimo de centavo. Esse cara aqui é 1 milésimo, né? A gente não tem essa moeda. Mas a gente... Eu pensei que até 99 centavos, mas acho que e o preço, mas dá pra... Mas tem preços que vai até 156? Isso, mas comercialmente a gente usa 3 dígitos. Olha o tamanho, vou olhar aqui, ó. Vou olhar no meu celular aqui agora o tamanho de uma célula. O tamanho de uma célula. Rapidinho, De um vírus, né? Vamos olhar o tamanho de um vírus. Ah, professor, eu acho que tem um caso de música aqui, acho que as músicas conseguem ser um gigante para eles aqui. Eu vou olhar aqui agora, ao vivo. Deixa eu ver aqui. O tamanho de um vírus e uma bactéria. Aqui, eu vou ver aqui, ó. Vai estar em nanômetro. Olha só. O tamanho de um vírus é 20 nanômetros. 1 nanômetro é 1 vezes 10 elevado a menos 9. Então, imagina o seguinte, que esse cara aqui é 20... Eu vou até inserir uma equaçãozinha aqui, só para vocês terem noção da infinitude de números que existe, né? Olha só, é 20 dividido por 10 elevado... Professor, Oi. eu vi aqui que o tamanho do vírus do HIV é 120 nm. nm significa nanômetro, tá? N é uma unidade de medida, nanômetro. Tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui um vírus qualquer lá que apareceu para mim, falou que o tamanho dele é 20 sobre 10 elevado a 9 nanômetros. 10 elevado a 9, só para vocês terem uma noção, quanto que é 10 elevado a 9, gente? Quanto, professor? 10 elevado a 9. É 100 milhões. Não é? 100 milhões. Quanto que é 20 dividido por 100 milhões? Sua calculadora eu acredito que nem faz. Pode tentar fazer aí. 20 dividido por 100 milhões. Na verdade, nem é 100 milhões, não. Na verdade, é 1 bilhão. Porque são 9 zeros. É 1 bilhão. 1 bilhão. São quantos zeros? Isso. Deixa eu até fazer a conta aqui certinho, para não fazer nada errado. Quanto que é a conta, professor? Aí, ó, 20 dividido por 1 bilhão. Pra mim deu 0,0000. O meu deu 500 milhões. Meu Deus,
Eu dou 500 milhões, não entendi, não. Meu Deus, certo, 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 certo. Caraca. Ele deu 500 milhões pra Então, mim. ó, ficou 2, 4, 6. Oh, meu Deus, esse resultado aqui. Não dá para eu ver, não, Laila. Mas olha aqui, vê se deu igual ao meu. Professor, Olha aqui. rapidinho. Olha como é que olha Eu. que o meu deu, professor. Não dá para ver, não, ô, Kaique. Agora dá? Você deve ter feito alguma coisa errada. É 20 dividido por 1 milhão, 1 bilhão, e não 1 bilhão dividido por 20. Deve ser isso que eu fiz. Vamos lá. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui. Ah, não, peraí. Tô colocando 1 milhão na frente. O meu resultado deu esse. 20 dividido por 1 milhão. Beleza, Laila. Qual foi o número maior que você já viu na vida? O maior número que você já viu na sua vida? Que eu já vi. Eu já vi a distância entre as estrelas, né? Eu já li em livros a distância entre as estrelas. Meu Deus, 0,0002. Isso aí. Então, olha para você ver, gente, o tamanho de um vírus. E esse número aqui é racional porque ele pode ser escrito na forma de fração. Não é essa a definição? Todo número que pode ser escrito na forma de fração é racional. Então, tá aí. Beleza? E eles podem ser positivos ou negativos. Beleza? Podem ser positivos ou podem ser negativos. Tá? Que horas que acaba a nossa aula? Nossa aula. Oi? Calma. Não sei não. Professor, Oi. essa aula acaba 3 horas? Eu acho que é 3 horas, isso que eu tô querendo saber. Acabou. Acho que sim, aí a próxima aula acho que começa 3h10. Isso. Então, pessoal, a aula de hoje ficou só até aí. A gente fez a introdução dos números racionais. Próxima aula, primeira unidade, né, do livro 2. Nós estamos um pouquinho atrasados aí, mas nós vamos chegar lá. Na próxima unidade, na próxima aula, nós vamos falar das frações, né, qual que é o significado da fração, como transformar uma fração em número decimal. Nós vamos aprender a comparar esses números, fazer o módulo deles, o inverso. Deixa eu ver se tem mais coisa. Professor, Oi. sua pele já deu essas pintinhas brancas também? Que parece alergia? Tem várias, inclusive. Acho que também pode ser pintinha de nascer pelo, né? Eu acho que pode ser de sol também. Então tá ok, gente. Abraço para vocês. Eu vou mandar foto da matéria de hoje lá. Copiem a matéria no caderno, beleza? Ok. Abraços, até mais. Até.